Olá pessoal, aqui é a professora Dariane Gomes e hoje nós vamos continuar falando sobre as medidas gerais de profilaxia. Bom pessoal, na aula anterior nós falamos sobre as medidas gerais de profilaxia relacionadas à fonte de infecção. Então nós falamos muitas coisas que podiam ser abordadas em relação à fonte de infecção. Agora, nós vamos falar sobre o meio de transmissão. Então, esse agente infeccioso já saiu da fonte de infecção, mas ele ainda não chegou ao hospedeiro suscetível. Então, a gente pode tentar bloquear o meio de transmissão, independente do meio que seja ele um meio de transmissão pela respiração, pelo pó, por água contaminada, por contato com objetos contaminados, por alimentos contaminados, por objetos pérfuro-cortantes, através de insetos que são vetores ou mesmo através do contato com animais. Bom, pessoal, o primeiro meio de transmissão que nós temos é o contato direto. E é um meio de transmissão bastante difícil de ser aplicado as medidas preventivas. O que a gente pode fazer é evitar o contato direto, né? Já é aí um mecanismo de cortar a transmissão do agente infeccioso, ou a gente pode utilizar equipamentos de proteção individual, como por exemplo luvas, máscaras, já vão reduzir aí a transmissão desse agente infeccioso. A gente tem também uma forma de transmissão que é a transmissão aerógena, que acontece quando? Quando o agente infeccioso é transmitido através de aerossóis e esses aerossóis são transportados pelo ar. E assim, ele chega até seu hospedeiro suscetível. Nesse caso, a primeira coisa que a gente pode fazer é estabelecer uma distância, né, um distanciamento entre a fonte de infecção e o hospedeiro suscetível. Porque, embora esse agente vá ser transportado pelo ar, alguns agentes eles têm uma certa distância, né, que eles podem ser transportados, dificilmente chegando a distâncias maiores do que essas. Então, o distanciamento físico mesmo entre a fonte de infecção e o hospedeiro suscetível já ajudam bastante. Uma outra medida que a gente pode tomar é o arejamento do ambiente. Então, abrir todas as janelas, as portas. Isso vai fazer com que, caso o agente infeccioso chegue, ele não fique retido nesse ambiente, né? Vai fazer com que ele possa sair do ambiente, não necessariamente dando tempo para que ele atinja o hospedeiro suscetível. Então, é uma das medidas que a gente também pode tomar. Ainda em relação aos agentes de transmissão aerógena, a gente pode tomar algumas medidas, como, por exemplo, a desinfecção do ar, né? Então, utilizar equipamentos que façam a filtragem do ar, filtros EPA, e ainda o controle de poeiras, reduzir então a formação de poeiras, como, por exemplo, evitar a varredura a seco, que faz com que as poeiras sejam formadas, né, com que partículas entrem em suspensão, e evitar também movimentação brusca de animais que estejam confinados. Nós podemos também tomar algumas medidas em relação ao solo, pois o solo também é um meio de transmissão de agentes. Essas medidas elas podem ser protetoras ou saneadoras. As medidas protetoras, o objetivo delas é evitar a contaminação do solo. Então, se eu evito que o agente infeccioso chegue até o solo não estará contaminado e não funcionará como um veículo aí de transmissão. Então, a primeira ação que eu posso tomar é tratar corretamente, né, e destinar corretamente os excrementos que vão ser eliminados. Por quê? Se eu parar para pensar, por exemplo, em um rebanho,
E aí esse rebanho confinado produz, né, uma certa quantidade de excrementos e esses excrementos são descartados no pasto livremente. Se esse rebanho apresentar alguma doença que é eliminada através das fezes, da urina, ou, por exemplo, um parasito, esse parasito vai parar na pastagem. Então, depois, quando esse rebanho vai se alimentar, ou um outro rebanho vai se alimentar desse pasto, vai estar contaminado. O mesmo é válido para os adubos orgânicos. Por quê? Muitas vezes os adubos orgânicos são baseados em excrementos, né? Então, se esses adubos não sofrerem nenhum tratamento prévio antes de serem utilizados se esses excrementos não sofrerem um tratamento prévio antes de serem utilizados como adubo, o que vai acontecer é que ele vai estar veiculando ovos viáveis de parasitos, vírus, bactérias e assim por diante, contaminando o solo e, consequentemente, o alimento que vai ser ingerido pelo animal e ou pelo homem. E nós temos ainda as medidas saneadoras. Nesse caso, o solo já foi contaminado. Nosso objetivo é higienizar essas superfícies que foram contaminadas. Dificilmente a gente consegue eliminar 100% dos agentes que estão fazendo contaminação do solo, né? Por quê? Porque eles podem penetrar mais profundamente no solo. Quando a gente está falando de uma superfície pavimentada, é mais fácil, porque é mais fácil a gente fazer esse controle de higienização, porque esses agentes não conseguem penetrar tão profundamente, tá? Mas existem alguns procedimentos que a gente pode aplicar nesse momento. Bom, o que a gente pode fazer então para reduzir a contaminação do solo? Nós podemos drenar as áreas que acabam ficando com acúmulo de água, né? A gente pode fazer drenagem dessas regiões onde houver depressões. A gente pode tentar fazer o aterro das depressões, a gente pode tentar nivelar, né, o terreno nos locais onde isso for possível. A gente pode tentar fazer uma limpeza das vegetações arbustivas que ficam aí nas margens dos mananciais. O processo de aração e gradagem do solo vão ajudar também, porque expõe alguns agentes que estavam em camadas um pouco mais profundas do solo, né? E esses agentes acabam ficando expostos, e aí, uma vez que eles sofrem a ação do sol, eles são inativados. A gente pode fazer a correção do solo, e isso vai fazer com que crie-se ambientes adversos para alguns agentes infecciosos. A gente pode tentar limpar as vegetações arbustivas que estejam nessas pastagens e que permitem, então, que alguns agentes ou alguns vetores fiquem abrigados. E ainda a gente pode fazer a rotação das pastagens, porque a gente sabe que para diversos agentes infecciosos, um tempo aí de repouso nas pastagens, por exemplo, 45 dias de repouso dessa pastagem, vai fazer com que a maior carga parasitária, bacteriana, patogênica que esteja presente nessa pastagem, ela seja eliminada. Bom, pessoal, a água e os alimentos também são meios de transmissão de doenças, meios de transmissão de agentes infecciosos. Então, para todos eles, a gente vai tomar duas medidas. As primeiras são as medidas de proteção. Então, impedir que a água e os alimentos estejam contaminados. E a segunda medida são em relação à desinfecção da água e dos alimentos. Então, referente à água, o que a gente tem que pensar, né? Então, a medida protetiva, protetora em relação à água, refere-se a evitar a contaminação dos rios, né, das fontes de água. Como que a gente evita isso? Impedindo, então, o afluxo de esgotos e efluentes industriais a essa fonte de água, bem como o acesso de pessoas e animais. Mas
Se não teve jeito, se já está contaminado, a gente toma medidas sanitizadoras, né? Então, a primeira delas é a sedimentação e a filtração da água, que já reduzem aí uma boa parte dos contaminantes. E a segunda é a desinfecção, que normalmente acaba aí eliminando, a gente acaba utilizando o processo de cloração, que ajuda a eliminar muitos agentes de doenças infecciosas também. Em relação ao leite, as medidas protetoras em relação ao leite, elas já vêm do processo de criação. Então, se eu crio uma vaca saudável, sem doenças que são transmitidas pelo leite, como brucelose, tuberculose, eu já estou evitando a contaminação desse leite. Uma outra coisa que a gente tem que pensar é no processo de ordenha, que tem que ser o mais higiênico possível, para que esse leite também não tenha contaminações. E a medida sanitizadora que a gente usa, né, a medida de descontaminação do leite que a gente usa, a mais utilizada é o processo de pasteurização. Mas, por exemplo, a fervura também pode ser aí uma medida que, embora neutralize algumas enzimas do leite, é uma medida eficaz no processo de descontaminação do leite. E em relação à carne? No que diz respeito à carne, as medidas protetoras são as mesmas. Então, criar um animal sadio, sem doenças transmitindo a carne. Então, um animal que não tenha transmitidas pela carne, né? Um animal que não tenha cisticercose, um animal que não tenha toxoplasmose, um animal que não tenha tuberculose e assim por diante. E as medidas relacionadas à descontaminação da carne são normalmente medidas que envolvem um tratamento pelo calor, então assar, cozinhar, fritar essa carne, medidas como tratamento pelo frio, o processo de congelamento, não resfriamento, tá, pessoal? O processo de congelamento inativa alguns agentes infecciosos, mas tem que ser respeitada a temperatura e o tempo de congelamento para cada um desses agentes. A gente ainda tem dessecação, defumação e salga, que também eliminam alguns agentes infecciosos. Bom, pessoal, e em relação aos vetores, o que nós podemos fazer? Então, também existem diversas categorias de ações que a gente pode tomar em relação aos vetores, desde ações saneadoras até ações defensivas e ofensivas em relação a esses vetores. Mas, de qualquer forma, de um modo geral, a gente pode evitar aí o acúmulo de lixo, de resíduos orgânicos, que na grande maioria das vezes estão associados ao processo de criadouros, né, aos criadouros desses vetores. Podem ser utilizados inseticidas. Barreiras físicas são bastante importantes, né? Como, por exemplo, telas para impedir o acesso do vetor até uma residência ou até um estabelecimento, e até mesmo um vetor biológico para controlar, um controle biológico, né? Um predador para esse vetor a gente pode utilizar. Bom, então, em relação às medidas defensivas, o que a gente pode empregar? A gente pode elaborar construções que já sejam protegidas para a entrada desses vetores, protegidas contra a entrada desses vetores. Então, construções que tenham telas, que não tenham aberturas, né, frestas, fendas, que não permitam que esses vetores entrem. De novo, fazer uma destinação adequada dos excrementos, do lixo, do resíduo orgânico, para impedir a proliferação desses vetores. E também, claro, né, proteger os alimentos para que os vetores não venham e deixem agentes infecciosos nesses alimentos. A gente pode utilizar repelente para evitar a presença do vetor. Uma ação bastante importante é a vigilância epidemiológica. Por quê? Porque ela detecta
quando novos vetores chegaram na região. Então, a vigilância epidemiológica é uma medida muito tomada em relação à leishmaniose. Porque, por exemplo, se eu não tenho casos positivos na cidade e também não tenho o vetor, momentaneamente eu posso ficar tranquila. Mas se eu não tenho casos positivos na cidade, mas já tenho o vetor, Lutzomia longipalpis, a única coisa que eu preciso é de um hospedeiro infectado, de uma fonte de infecção. Assim que chegar um indivíduo infectado, eu tenho o vetor, ele é capaz de transmitir. Então, eu começo a estabelecer casos autóctones da doença nesse município. Por isso que é interessante a gente fazer um controle dos vetores, né? A gente já prevê futuros surtos na cidade. E ainda, no caso da espécie humana, a gente pode empregar o uso aí de roupas específicas, calçados específicos em determinadas circunstâncias. Então, por exemplo, se você vai a um local em que você está exposto a carrapatos, Amblioma cagenense, que são transmissores da febre maculosa, da doença de Lyme, você sabe que o ideal é utilizar botas, calça comprida, né? Blusa de manga comprida, para quê? Para que você evite picadas desses carrapatos e, consequentemente, você reduza a possibilidade de adquirir essas infecções. As medidas saneadoras que nós podemos tomar, né, em relação ao ambiente, para a gente ter um controle da quantidade de vetores, a grande maioria nós já vimos quando nós falamos de solo. São então aí o destino adequado dos excrementos, aração e gradagem do solo, a rotação de pastagens e ainda, pessoal, uma outra medida que nós não havíamos comentado, que é a remoção de entulhos. Na verdade, a remoção de entulhos, ela reduz a quantidade de abrigos que esses vetores têm. Então, é uma das medidas também que a gente pode tomar. Drenagem de pântanos e pastagens, nós também já vimos como que funciona. E existem ainda as medidas ofensivas, que é aquela que tem o objetivo de eliminar, literalmente destruir esse artrópode que está funcionando como vetor. Para as medidas ofensivas, a gente pode utilizar medidas de controle biológico, como, por exemplo, utilização de machos estéreis, que é uma medida eventualmente empregada no controle do Aedes aegypti, peixes que sejam larvófagos, aves insetívoras, que a gente usa, por exemplo, para controlar larvas em pastagens. Então, qualquer medida que a gente utilize, na grande maioria das vezes, um predador para esse vetor que nós estamos querendo destruir. E, claro, a gente pode utilizar medidas de natureza química, que são, por exemplo, os inseticidas. Só que a gente tem que pensar em alguns detalhes, né? O primeiro detalhe é o seguinte: normalmente o inseticida ele tem um grande efeito sobre o adulto e nem sempre ele tem um efeito tão bom sobre a forma larvar, embora tenha aí alguns inseticidas que são bons contra as larvas também. Mas aí as dificuldades que a gente encontra, as limitações que a gente encontra, são, por exemplo, aqueles vetores que têm seu ciclo silvestre, né? Eu não consigo eliminar um vetor que está na natureza. Eu só consigo eliminar aquele vetor que está na cidade ou que está em uma construção. Dificilmente a gente consegue eliminar um vetor que vive na floresta, por exemplo, né? Bom, a gente corre o risco de provocar surgimento de variedades que são resistentes a esses inseticidas, né? E então isso é algo que é um risco que a gente corre também. E ainda nós temos que ficar bastante atento porque o inseticida utilizado ele pode ser tóxico tanto para os humanos quanto para os animais. Então são algumas limitações que a gente enfrenta
em relação à aplicação dessas medidas ofensivas que a gente tem que levar em consideração. Pessoal, os produtos biológicos, como por exemplo sêmen, embriões, eles também podem ser veículos de agentes infecciosos. Então, como que eu faço o controle para verificar se esses produtos não têm nenhum agente infeccioso? Na verdade, o controle ele vem um pouquinho antes. Ele vem lá dos testes sorológicos das vacas e dos touros, se for caso de bovinos, né? Mas pode ter sêmen e embriões de outras espécies. Então, a gente testa esses reprodutores antes da coleta do sêmen e da coleta dos embriões, para verificar se eles não têm doenças específicas. A gente também precisa fazer teste de inocuidade nas vacinas, para verificar se elas não estão veiculando aí outros agentes. Em relação aos fômites, qualquer material, qualquer instrumento que tenha entrado em contato com um agente infeccioso, ele precisa ser desinfetado ou mesmo esterilizado. Em relação ao ambiente, pisos, paredes, né, é importante que a gente faça também a limpeza e a desinfecção com o uso de produtos que têm ação contra agentes infecciosos. Então, o uso de desinfetantes que têm ação contra esses agentes. Pessoal, até mesmo as peles, né, que são produtos de origem animal, que não são comestíveis e não são utilizados em reprodução, até mesmo as peles podem veicular agentes. Sério? Sério. Por exemplo, carbúnculo hemático, ele pode ser veiculado através do transporte de peles. Então, por isso, as peles, elas são tratadas nos curtumes, elas sofrem vaporização com desinfetantes, né, em câmaras especiais para evitar aí a disseminação de agentes infecciosos. E a gente ainda tem outros meios de tentar prevenir a transmissão de agentes utilizando esse elo da cadeia epidemiológica, que é o meio de transmissão. Por exemplo, a movimentação de pessoas e animais, né, o controle sobre essa movimentação é uma forma de prevenção que a gente pode utilizar. Ainda alguns dispositivos que a gente pode utilizar são, por exemplo, o pedilúvio, que nada mais é do que uma caixa, né, por exemplo, com cal ou com uma substância sanitizadora, por exemplo. Pode ser líquido isso, então pode ser clorexidine, né, ou um outro desinfetante, no qual a gente passa os sapatos para garantir que você não está trazendo agentes infecciosos de fora para dentro de uma granja, de um laboratório. Então, são mecanismos que a gente pode utilizar também. Algumas barreiras físicas, então aqueles quebra-ventos que são utilizados nas granjas, em parte, né, não é 100%, mas em parte, reduzem aí a chegada de agentes infecciosos. Bom, pessoal, nós vimos todas as medidas que a gente pode tomar, as medidas profiláticas em relação ao agente infeccioso e em relação aos meios de transmissão. Agora nós vamos ver as medidas relativas aos contactantes, que são chamados de comunicantes ou contatos, que são aqueles hospedeiros vertebrados, né? Aqueles hospedeiros suscetíveis que estiveram expostos aos agentes infecciosos. Bom, de modo geral, as medidas relativas aos contactantes, elas são muito parecidas com as medidas tomadas em relação às fontes de infecção. Então, a gente não vai se deter nisso, nós vamos passar rapidinho, porque algumas coisas vão se repetir e nós já vimos. Então, a primeira medida que pode ser tomada é a eutanásia, o sacrifício individual ou mesmo em massa, né? Que significa aí abater todos os indivíduos que estiveram expostos a um determinado agente. Segue as mesmas regras para fonte de infecção.
existe legislação para isso, tem muita coisa que tem que ser levada em consideração, se esses animais são silvestres, se são animais de rebanho, existe a possibilidade de repovoar esse rebanho ou não. Então, tem uma série aí de itens que precisam ser pensados antes de tomar essa ação. A segunda medida que pode ser adotada é a quarentena, é o isolamento desses animais que tiveram contato com um agente infeccioso. Esses animais eles ficam isolados durante um tempo, porque se eles forem manifestar a doença, se eles de fato adquiriram a infecção, durante esse período de isolamento, eles acabam manifestando, né? Eles se manifestam como fonte de infecção. E um outro objetivo do isolamento não é apenas manifestar a doença, mas impedir que esse agente chegue a novos indivíduos. E aí, na medicina veterinária, esse isolamento ele pode ser realizado em dependências especiais ou mesmo, por exemplo, quando a gente vai enviar um animal para exportação, né? Ele fica em dependências especiais, ou ele pode ser realizado dentro da própria propriedade, mas em um local cujo acesso é restrito a outros animais. Né? Esses animais isolados não vão ter contato com outros animais. Uma outra medida que nós podemos adotar é a quimioprofilaxia, tanto individual quanto em massa. O que é a quimioprofilaxia? É o tratamento desses animais que estiveram expostos a um agente infeccioso. Claro que isso depende de diversas coisas. A primeira delas é: existe tratamento para esse agente infeccioso? A segunda, o proprietário tem condições de tratar o rebanho todo? Vai ficar muito caro, né? Então a gente tem que levar essas coisas em consideração. Mas é viável, né? Em alguns casos a gente adiciona antibióticos na ração para tratar esses rebanhos, ou mesmo antiomíticos, né? Se eu tiver alguns animais que apresentaram uma determinada parasitose, eu devo tratar o rebanho como um todo. Isso já é aplicado rotineiramente em algumas propriedades. Nos humanos, né, na espécie humana, a gente também faz o tratamento dos comunicantes, dos contactantes, quando, por exemplo, existe algum caso de tuberculose na residência, né? A gente pode também tratar os contactantes. Existe a imunoprofilaxia, que nada mais é do que a administração de vacinas. E aí a gente tem que considerar algumas coisas, como, por exemplo, o período de incubação de uma determinada doença. Então, dependendo do período de incubação, dá tempo da gente administrar a vacina e esse indivíduo produzir anticorpos antes que o vírus, por exemplo, chegue no órgão-alvo, que é o caso da raiva. Se esse indivíduo já foi vacinado e a gente administra aí uma dose de reforço dessa vacina, ele consegue produzir esses anticorpos bem mais rápido. Bom, né, e aí como eu falei para vocês, no caso da raiva, a gente faz então uma vacina chamada de pós-exposição, quando, por exemplo, um indivíduo é mordido, né, recebe uma mordida de um animal suspeito. Por quê? Porque o tempo que demora para esse vírus chegar do local da mordida até o sistema nervoso central costuma ser maior do que o tempo necessário para produzir esses anticorpos. Então, vale a pena arriscar aí e administrar essa vacina. E ainda existe a imunoprofilaxia passiva, que é a adoção de soroterapia. Então, soro antiofídico, por exemplo, é uma medida que a gente pode adotar também. Pessoal, é possível realizar o controle de trânsito. Então, por exemplo, vocês sabem que a gente tem controle para algumas doenças em equinos. Esses animais só podem ser transportados se eles tiverem aí sorologia negativa para morno e para anemia infecciosa equina. Mas, de modo geral, é difícil fazer o controle de trânsito, porque o nosso território é muito grande, né? Tem um número muito grande de rodovias
E ainda existe uma falta de consciência para os problemas sanitários. Então, muitas pessoas tentam fazer o máximo para burlar aí a fiscalização e transportar animais que eventualmente estejam apresentando alguma doença. Bom, pessoal, uma outra medida extremamente importante é a vigilância sanitária. O que é a vigilância sanitária? É a observação aí dos comunicantes, daqueles indivíduos que foram expostos a agentes infecciosos, por um período que seja aí maior do que o período de incubação dessa doença, para verificar se realmente esses contactantes não vão vir a manifestar a doença e não vão se transformar numa fonte de infecção. Um tipo de vigilância sanitária que é realizado, né, vigilância sanitária e epidemiológica, qual que é? É, por exemplo, a vigilância em relação aos primatas para febre amarela. Por quê? Se eu tiver primatas apresentando casos de febre amarela nas proximidades de um município, é possível que em breve apareçam casos de febre amarela nesse município. E é uma medida diferente da quarentena. Por quê? Porque esses indivíduos, eles são monitorados, mas eles não são isolados. Bom, e por fim, pessoal, a gente pode tomar algumas medidas relativas aos suscetíveis, aos hospedeiros suscetíveis. Nem sempre as medidas que a gente aplica aos outros elos da cadeia epidemiológica vão funcionar. Por isso, o agente infeccioso acaba chegando nesse hospedeiro suscetível. O que a gente pode fazer então? Bom, pessoal, em relação ao suscetível, né, então existem algumas medidas que a gente pode tomar, mas existem alguns fatores, né, que naturalmente vão auxiliar, como por exemplo a resistência natural ou a seleção natural, que pode aí conferir uma vantagem imunológica para um indivíduo frente a outros indivíduos. Bom, mas as medidas que a gente pode tomar, elas estão relacionadas, por exemplo, à alimentação, que vai favorecer a atuação do sistema imunológico. Vocês com certeza já alguma vez adoeceram e o médico falou: vai para casa, se alimenta direitinho, descansa, porque tudo isso vai fazer com que o seu sistema imune trabalhe melhor, né? Se você estiver se alimentando de forma saudável, se você estiver descansando, você consegue se recuperar muito mais rápido de algumas doenças. Bom, o tratamento de soluções de continuidade é o tratamento de feridas para impedir aí que elas infeccionem ou que elas permitam a entrada de outros agentes. Se proteger contra vetores, então tudo aquilo que a gente falou de vetor, né? Usar repelente, usar telas para impedir o acesso desses vetores e ainda utilizar todos os equipamentos de proteção individual para impedir que essas doenças sejam transmitidas por contato direto. Então, por exemplo, usar luvas, máscara, no caso de relações sexuais, utilização de preservativos, são aí medidas que óculos, são medidas que a gente pode utilizar para impedir a transmissão de doenças que são transmitidas por contato direto. Bom, a imunização também pode ser utilizada. Aqui lembrando, pessoal, que a gente tem tanto a imunização artificial quanto natural, tanto passiva quanto ativa. Então, artificial ativa é, por exemplo, o uso de vacinas. Artificial passiva, utilização de soro antiofídico, por exemplo. Imunização natural ativa são as infecções que nós tivemos ao longo da vida e que a nossa memória imunológica mantém esses clones, que são produtores de anticorpos, para nos proteger de infecções futuras, né, pelo mesmo agente. E a gente tem a imunização natural
passiva, que é aí o colostro, o próprio leite materno, né? Bom, e a gente ainda, um último recurso é a quimioprofilaxia, é tratar esse suscetível que adquiriu a infecção para que ele não se torne uma fonte de infecção para outros hospedeiros suscetíveis. E por fim, pessoal, a medida que eu acho assim que eu avalio como sendo a mais importante de todas. É uma medida relativa à comunidade, que é a educação sanitária. É conscientizar a comunidade sobre os problemas que a gente tem e sobre quais medidas a gente toma, quais ações a própria comunidade pode tomar para impedir que esses agentes, né, venham a se disseminar. Então, por exemplo, educação sanitária é a gente fazer campanhas ensinando a população qual a forma correta de lavar as mãos. A população sabe qual a forma correta de lavar as mãos? Ou é simplesmente abrir a torneira, passar a mão embaixo e tá tudo certo? Não é. Então, isso faz parte. Ensinar a população, olha, quando que você lava as mãos? Quando você chega em casa, antes de comer. Não, você não pode pegar simplesmente uma fruta do supermercado e ingerir, porque ela foi tocada por diversas pessoas. Você precisa lavá-la corretamente, higienizá-la. Então, a educação sanitária ela é de extrema importância para evitar a disseminação de doenças. A gente conseguiria evitar aí metade das doenças ou mais só através da higiene. Bom, pessoal, por hoje é só. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato comigo e até a próxima.